Oi, tudo bem? Hoje a gente veio aqui. Aliás, eu sempre estou vindo aqui, né? É muito engraçado eu ter essa fala. Estou vindo aqui. Hoje eu trouxe a Silvia Pedrosa, que é uma amiga, uma pessoa que eu já li muitas vezes as cartas para ela, uma pessoa espiritualizada. Ela é jornalista e ela é entendedora de cultura. Ela é especialista em cultura. E ela também tem um ouvido musical maravilhoso, é uma pessoa incrível no sentido de arte, de entendimento, uma mulher muito viajada. E aí eu pedi para ela que ela fizesse a gentileza de vir aqui falar um pouquinho sobre cultura, jornalismo e espiritualidade. Ela é uma pessoa que passou por um problema sério de saúde, superou, já está absolutamente curada. Ela é uma mãe, os filhos dela são incríveis, depois ela vai falar sobre isso. Então, hoje o nosso papo vai ser com uma jornalista, uma pessoa que tem filhos incríveis, uma pessoa que tem uma experiência de vida legal, que viajou muito o mundo, e conhece as dificuldades do planeta. Então é uma honra ter a Silvia Pedrosa aqui. Muito obrigado por estar aqui, Silvia. E eu queria que você falasse alguma coisa, se apresentasse, alguma coisa que você queira falar. É uma honra estar aqui, é uma honra ser convidada. Fico me perguntando o que eu tenho para contar, mas vou tentar contar as minhas histórias. Eu sou Silvia, eu sou mãe do Akin, de 17 anos, do Manu, de 14. Acho que é a coisa mais definidora sobre mim, é a maternidade. Eu acabei de fazer 50 anos, eu sou dragão de fogo, sou peixes, com ascendente em gêmeos, sou muito psíquica, muito emocional, muito passional. Já viajei o mundo, de fato. De fato. E gosto disso, gosto de ter conhecido outros lugares, outras línguas, outras temperaturas, outras culturas. Adoro trabalhar. Ela tem um namorado, um marido, um colega, um companheiro, que é holandês. Eles estão há muitos anos juntos. Há muitos anos juntos. Eu conheci uma vez numa casa que ela tem perto do Horto. E eu acabei fazendo uma leitura, ela foi a tradutora da leitura para um holandês que não conhecia nada de carta, foi muito engraçado. E esse relacionamento à distância está acontecendo, né? Funciona, eu já fui casada, e quando eu me separei, os meus filhos eram muito pequenos, eu conheci o Marco e na verdade eu não queria ingerência na minha relação com os meus filhos, queria eu achar o meu tom, achar o meu trilho de como tocar essa maternidade. Então, para mim, um namorado à distância foi o ideal e continua sendo. Quando uma mulher se separa e tem filhos, você tocou num assunto muito legal, assim, dá um certo receio de namorar uma pessoa, trazer ele junto aos filhos. Você teve esse pensamento no primeiro momento, ou a coisa aconteceu de uma forma tranquila? Tem uma coisa anterior a isso. Acho que quando uma mulher se separa e tem filhos, sobretudo filhos pequenos, a mulher, no geral, foi programada para empreender uma família. Entendi. Então, no início da minha separação, era como se eu tivesse amputada. Era chegar com os meus filhos num lugar sem o marido, assim, parecia como chegar sem uma parte do corpo. Porque a gente cresce muito tendo em mente que a gente precisa ter aquela estrutura, pai, mãe e filho, e é muito frustrante, é um luto enorme você, de repente, estar sem essa estrutura que você tanto planejou. Então esse é a primeira sensação, é o primeiro medo. O segundo medo é que ninguém vá gostar dos seus filhos como o pai e a mãe deles gostam. Então você encontrar um companheiro que abrace seus filhos afetivamente, como supostamente o pai deles abraçaria, é um desafio, mas eu acho que eu encontrei. Assim, encontrou, porque onde eu vi, eu achava muito engraçado, apesar que seus filhos são maravilhosos, né? Pelo menos assim, as experiências que eu tive quando eu fui ali, um deles me convidou para fazer pão. Verdade. que você ensina coisas, eu acho engraçado, assim, enquanto as mães, alguns pais ensinam o filho a empinar pipa, ela ensina a fazer pão, que eu acho maravilhoso.
É um grande cozinheiro hoje em dia, isso. E é muito engraçado, você sempre teve uma preocupação de escolher bons colégios para os seus filhos, de escolher caminhos legais, assim. A sua preocupação maior é que eles sejam felizes, né? Os meus filhos são mestiços, o pai dos meus filhos é negro, os meus filhos, é uma família birracial, portanto. E eu, assim, antes de ter filho, eu discutia com meu ex-marido, porque ele falava, você nunca vai saber o que é a sensação de ser uma pessoa negra. E eu não concordava com isso na época. Eu achava que era arrogante da parte dele achar que ele estava num lugar assim tão único. E depois que eu tive filho, eu fui obrigada a dar toda a razão para ele. Eu não vou saber mesmo. Mulheres como eu são arquitetas, são médicas, são advogadas, são executivas. Ainda que eu seja mulher, eu estou em todos os lugares, eu posso estar em todos os lugares, tudo está ao meu alcance, quase tudo está ao meu alcance, ainda que eu seja mulher, e tenho uma série de limitações por isso. Então, quando os meus filhos nasceram e foram para o ambiente escolar, por exemplo, para outros convívios sociais, eu entendi que as referências deles eram muito restritas. Eu acho que não tem absolutamente nada de errado em ser o porteiro da escola. É um projeto de vida, um trabalho digno, nobre, como qualquer outro. Mas eu não acho correto que a única referência de uma pessoa parecida com eles seja essa. Eu acho que eles precisam ter todas as referências. Eu acho que eles precisam ver pessoas como eles, que são médicos, arquitetos, advogados, executivos, bombeiros, o que quer que seja. Então a minha preocupação era dar para eles uma visão de mundo em que eles pudessem se ver em todos os lugares. A coisa é tão forte que tem uma música do Dorival Caymmi que em um determinado momento ele fala Bahia, terra de negro doutor, né? Exatamente. E isso, quando eu ouvi essa música, eu era muito jovem, assim, né? Acho que eu não lembro se foi com o próprio Dorival ou se foi com a Gal, que gravou um disco sobre Caymmi lindo. E quando eu vi isso já me despertou para tentar entender todo esse processo. Né? É tão exceção que ele foi obrigado a colocar isso numa música. Exatamente. Não é o natural. A gente vê as pessoas em todas as posições. E a música é dos anos 40, 45, é bem antiga, né? E é uma música atual. Se você olhar, ela tem uma coisa agora. Você pega esse disco Gal Canta Caymmi, que tem todas as músicas dele. É muito engraçado. Esses dias eu mostrei esse disco para uma amiga, daí ela quis entender, então ela me perguntou várias coisas, o que era, eu comecei a explicar para ela o que era aquilo, o que era aquele, porque são termos que desapareceram. Sim. Bem interessante quando você olha, e quando você quer entender bastante a cultura negra, o Dorival ele é um mestre nisso, e musicalmente falando, e de uma forma linda e poética, né? Linda, delicado. Mas seria muito ingênuo da minha parte achar que esse esforço que eu fiz para os meus filhos se integrarem é o suficiente. Acho que eles têm o caminho deles, tudo bem, eu fui buscar uma escola mais inclusiva, mais plural, mudei, fui para o outro lado da cidade por conta disso, mudei minha vida e tento ser essa mãe que dá para os meus filhos o alcance do mundo. Uhum. Mas, independente disso, eles vão ter o caminho deles como homens negros no Brasil. Entendo. E isso impõe para eles uma série de limitações, de dificuldades. Eu tenho medo que os meus filhos andem sozinhos na rua, eu tenho medo que eles corram da polícia, que eles não saibam reagir a uma abordagem, tenho medo que eles estejam sem documento, eu tenho 1000 outros medos que mãe de meninos brancos não tem. Entendo. 1000 outros. Assim, encarando isso que a gente consegue ter uma vida mais produtiva. Felizmente, eu sou solidário a esse seu medo, mas assim, felizmente você conseguiu educar muito bem, e o pai das crianças também. Tomara. E seus filhos são inteligentes, são sensíveis, não tem como não gostar deles, né? Obrigada. Eles são sedutores. Eu estava até te falando agora há pouco, assim, que saudade de voltar lá e ficar conversando, né, e tal. Agora que eu tenho sobrinhos netos negros também, é uma delícia, assim, quando você começa a entender. A minha sobrinha, a Bia, um dia ela estava revoltada com o cabelo e tal, daí eu fui lá, dei uma aula para ela de cabelo, fomos numa loja, compramos produtos e tal. E eu quero que ela se mantenha no seu natural, porque é tão lindo, sabe? É tão bacana isso.
né? Então, de uma certa forma, eu entendo muito bem o que você fala, e eu acho interessante você falar isso, porque até que o mundo evolua, né, hoje você me falou, nossa, tá difícil o planeta, tá tudo muito pesado, né? Você que é espiritual, você vê de uma outra forma. Consigo ver os dois lados. Eu consigo ver o lado que tá difícil e consigo ver o lado que é necessário estar difícil para que a gente evolua. Então, eu ainda tenho muita fé na evolução e que um dia você vai poder ser uma mãe que não vai precisar ter esse receio, sabe? Eu quero acreditar nisso. Eu acredito muito na evolução do planeta Terra. Nos meus podcasts, nas minhas coisas, eu tenho feito alguns comentários, não com profundidade ainda, mas eu ainda quero aprofundar, porque o mínimo que a gente pode conseguir nessa Terra é o equilíbrio de todos os seres, né? E você falou, eu não sei o que eu teria para contar aqui. Você tem muita coisa para contar, Silvia. E era sobre isso que eu queria. Uma das coisas que eu queria é que você falasse sobre isso. E que bom que você falou espontaneamente, porque seus filhos, eles merecem, como qualquer outro, filho do porteiro, filho de qualquer pessoa, merece o respeito, né? Então, um lugar no mundo, né? Exatamente. A possibilidade de ser o que eles quiserem. Então eu espero que você consiga dormir um dia e falar, meus filhos estão em segurança, sabe? Isso vai ser fundamental. Agora, falando um pouquinho de espiritualidade, e eu queria falar um pouco sobre a sua cultura. Como você, para mim, é uma pessoa muito culta, muito inteligente, eu sei que uma época você cuidava da Sala São Paulo. Eu na verdade trabalhava numa instituição chamada Cultura Artística, isso, que fazia concertos na Sala São Paulo. E foi ali que você conheceu o holandês? Foi, trabalhando. Eu queria que você contasse um pouco essa história, se você não se incomodar. Imagina, eu trabalhei 6 anos na Cultura Artística, cheguei lá para ser gerente de relações institucionais, lidando com os esforços de comunicação, busca de patrocínio, programa educativo, e por vezes eu era a produtora dos concertos, substituindo uma colega. E o Marco veio uma vez em turnê para o Brasil com a orquestra holandesa para a qual ele trabalhava. Ele tem uma profissão que se chama Orchestra Manager. Ele é gerente de orquestra e organiza turnês de orquestras pelo mundo. Na Holanda. E a gente se conheceu quando ele desceu do ônibus com a orquestra dele. Eu estava na porta do hotel recebendo a orquestra, era parte do meu trabalho. Eu tinha um assistente na época que trabalhava comigo, e o Marco desceu do ônibus com 2 pacotes de bolacha holandesa. Já querendo agradar a mim, o meu assistente, eu brinquei com o meu assistente, me lembro bem de comentar com ele, eu falei, esse cara vai pedir tudo pra gente, instrumento de última hora, ingresso de graça, porque quem desce do ônibus já querendo agradar, vai dar trabalho. Entendi. E foi isso? Um pouco. Ele foi bem pidoncho, sempre muito gentil, porque ele é um sedutor, então ele sabe conseguir as coisas, agradar e conseguir as coisas, se fazer simpático. E a gente passou 6 dias, uma semana trabalhando junto. Fizemos 2 concertos na Sala São Paulo na época, masterclass de músicos para jovens músicos carentes e uma série de outras coisas. Ficamos esses 6 dias trabalhando juntos e se conhecendo. E quando ele foi embora do Brasil, eu falei, bom, conheci, muito legal, um holandês bonito, interessante, mas é isso. E aí, uma semana depois, ele começou a me escrever. Eu falei, nossa, o que esse holandês quer comigo, gente? Não esperava que isso fosse dar em qualquer coisa, porque 12 mil quilômetros é muita coisa. Mas ele começou a me escrever, a gente começou a se falar. Eu já tinha 2 filhos, eu achava meio loucura essa história, meio fantasia da minha cabeça, ter um namorado, um príncipe europeu, enfim, parecia tudo muito... E ele é mais jovem que você, um pouquinho, tem 5 anos a menos. Tem 5 anos a menos. E aí essa história foi indo, foi pra frente, ele ficou vindo pro Brasil, ele sem filhos viaja leve, ele muito mais vem do que eu vou. Depois eu passei a viajar muito a trabalho, então sempre passava pela Holanda e a gente se via. E tem uma política, assim, de relacionamento, a gente tenta não passar mais de 3 meses sem se ver. A gente tenta fazer 2 férias juntos por ano com os meus filhos, assim, a gente tem uns combinados que a gente foi estabelecendo ao longo do tempo para essa relação funcionar.
E que bacana, assim. E falando um pouco de espiritualidade, como é a espiritualidade na Holanda? Você chegou a ter algum contato com essas idas e vindas? Eles são mais, como você estava me falando, são mais ligados à religião protestante, né? São protestantes em maioria. É muito difícil conversar de espiritualidade com o Marco, porque ele é muito concreto. Para ele o que existe é o que está aqui, é o que você está vendo. Então, é da criação holandesa isso, é cultural. É mais racional, né? Eu acho que eles têm um caminho de vida que a gente é muito sincretista, né? A gente, eu faço de tudo, né? Tava te contando agora há pouco, eu leio carta, eu vou no candomblé, eu vou na Umbanda, eu passo na igreja também. Vou no kardecismo, onde rolar. Vou no kardecismo e não só respeito, como me vejo encaixada em tudo isso. E falando de cultura, como que você vê a espiritualidade ligada à cultura? Você consegue ver espiritualidade na cultura ou você acha que são praias diferentes? Eu acho que a espiritualidade é tudo o que faz a gente transcender. A gente, de alguma forma, transbordar da gente mesmo. Uma obra de arte pode nos levar a um lugar incrível, exatamente, né? Então tem uma sensação muito próxima no sorver a cultura e no exercitar a sua espiritualidade para mim, né? Sei lá, quando você está num concerto e aquilo te leva para um outro lugar, te toca, te emociona, te traz memória, é muito parecido com estar numa festa de Oxalá e aquilo de alguma forma te emocionar também, te tirar do lugar. Eu acho que as coisas estão ligadas. Eu vejo a arte e a cultura muito próximas da espiritualidade. Silvia, falando de espiritualidade e falando de você, como eu falei aqui, você é uma mulher, para mim, você é uma pessoa muito forte, mas também é uma pessoa muito sensível, também é uma pessoa que gosta de arte, também é Quando você passou pela sua doença, a espiritualidade te ajudou de alguma forma? Você se ligou à espiritualidade ou esse seu lado racional teve um conflito? Olha, eu tô sempre muito ligada à espiritualidade, o que não me impede de, às vezes, ser bastante negativa e dramática até. Acho que duas coisas basicamente me ajudaram quando eu fiquei doente. Primeiro, que eu estava muito ligada no meu corpo, em atividade física, em estar bem. E quando eu precisei contar com o meu corpo, ele foi um recurso que funcionou. Assim, então, eu tinha que levantar, eu levantava, sem usar as mãos, e eu percebi o quanto era importante manter esse corpo funcional, para poder contar com ele quando eu precisasse. Então essa foi a primeira lição, assim, eu nunca mais parei de fazer exercício depois disso, nunca mais. De vez em quando faço irregularmente, me atrapalho, mas faço. E a segunda coisa que me ajudou foi a espiritualidade. A princípio, eu já passei por um monte de situações na vida, já fui demitida, já tive questões com os meus filhos, já fiquei doente. Às vezes eu me pergunto, puxa, por que eu passar por isso? E a espiritualidade é alguma coisa que me faz perguntar ao contrário, por que não eu? O que eu tenho de tão especial que eu não possa passar por isso, que eu não possa passar por uma doença que todo mundo pode passar, que eu não possa passar por uma dificuldade com meu filho que toda mãe possa passar. E também tem uma outra pergunta, né? O que eu tenho que aprender com isso e o que eu posso ajudar o próximo com isso, né? E como eu saio disso, né? Como eu uso isso. Também, né? E hoje você está mais fortalecida depois de ter passado por isso? Não porque se curou, mas porque foi uma experiência que não é fácil. Eu acredito que foi muito pesado, muito dolorido, né? Mas você já era uma mulher forte. Você acha que isso intensificou em você essa força? Ou isso, de uma certa forma, te trouxe mais sensibilidade? Porque é muito profundo, né? As duas coisas. É muito profundo passar por tudo que você passou, com a coragem que você passou e com a liberdade. Porque eu vejo muitas pessoas que passam por isso e às vezes elas vão embora de tristeza, elas não conseguem dar conta. Você falou uma coisa que eu achei lindo. Você falou, nunca mais vou parar de fazer exercício. De uma certa forma, você deu uma força para o exercício, não maior do que ele tem, mas você acreditou. Todas as vezes que a gente acredita num processo, ele se torna válido, não é assim? Então eu vejo um pouco a espiritualidade, também essa capacidade da gente validar
o nosso desejo. Porque o que é ser uma espiritualidade? O que é ser um ser espírita, né? Espiritual, na verdade. É quando você existe porque pensa porque existe, é resultado do pensamento. Então, quando você pensa na sua cura, acredita na sua cura e pega alguns instrumentos para você usar para aquele momento, às vezes você acha o caminho, né? O caminho de se equilibrar. Quando eu olho para a verdade. Porque quando você entristece e não quer fazer nada, às vezes você apaga, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa se trabalhar nesse sentido, porque tem aquela frase, você é o que você come. Você é o que você come. Eu acho que essa frase tem mais versões. Acho que a gente é o que a gente projeta, a gente é o que a gente acredita, a gente é o que a gente... Eu acredito nisso. Claro que tem intercorrências, né? A gente é o que a gente projeta, mas a vida impõe aí algumas coisas pra gente enfrentar. Mas de alguma forma isso é verdade, assim, a gente se coloca nos lugares que a gente quer estar. O seu lado empreendedor, Silva, de comprar aqui, comprar ali, construir lá, arrumar aqui, refazer uma casa e tal, isso é pensando só no seu futuro ou é pensando nos seus filhos? Ou é nas duas coisas, né? Acho que nas duas coisas. Eu construí uma casa com o pai dos meninos para os meus filhos nascerem. Eles nasceram naquela casa. E foi uma aventurona, assim, foi um projetão. Eu desenhei as janelas, eu contratei uma arquiteta que eu confiava muito e a gente... Você fala daquela casa que foi da sua avó. Exatamente. Daquela casa que era da minha mãe, que eu comprei dela. Mas foi da sua avó também? Não, ou só foi da minha mãe. E é uma casa que você nasceu? Não, é uma casa é uma casa que é muito importante para mim, porque quando a minha mãe se separou, os meus irmãos saíram de casa, ficamos só as duas, vivendo juntas. E aquela foi a casa que minha mãe comprou com metade do dinheiro da venda da casa em que ela vivia com meu pai. Então aquela era uma casa de mulheres, onde eu fui morar sozinha com a minha mãe. A gente foi dividir aquela casa num momento novo da vida, acho que eu tinha uns 26 anos por aí. Então foi a casa da virada, a casa da vida nova, da outra perspectiva. E aí eu morei com a minha mãe alguns anos naquela casa, e quando eu decidi me casar, ela falou, poxa, eu não vou ficar sozinha morando numa casa, eu acho perigoso, arriscado. Eu falei, então você vende essa casa pra mim e pro meu futuro marido? Ela topou, fez um preço de mãe. E aí você fez aquela reforma incrível na casa. E aí eu fiz aquela casa em cima da casa que comprei da minha mãe, que parecia uma casinha de roça, uma casinha de vó, assim. Aí você mudou dessa casa por conta dos estudos dos seus filhos, eu mudei você precisava ficar mais casa próximo do colégio e tal. Porque eu sonhava em colocar meus filhos numa determinada escola, era o meu sonho da vida inteira, e aí mudei e fui pro outro lado da cidade. Então, aí você alugou essa casa. Agora, eu sei que você vai vender essa casa, né? O fato de você vender essa casa, e quando você fala das mulheres que moraram ali e tal, tem uma limpeza nesse processo? Sabe, eu vou vender porque é um tempo que eu já resolvi, é um tempo que não precisa mais, pode ficar na memória. Entende o que eu falo? Tanto que eu saí da casa em 2018 e nunca vendi a casa, por que será? Então, mas agora pela primeira vez, você já tinha me falado em vender a casa em outros momentos, mas eu não botava uma fé. Hoje eu acreditei nesse processo. Então, por eu ser uma pessoa espiritual e entender que você vai vender a casa, me chama a atenção essa questão de saber esse desapego. Porque provavelmente normalmente a gente tem questões com a mãe, com o pai, com a vida, que a gente vai resolvendo, com os irmãos, com tudo isso. De repente a gente pode colocar que vender a casa significa se livrar de um tempo que eu já superei, ou que pelo menos eu aprendi a lidar. Acho que vender a casa é dar um fluxo na minha vida, o que não nega o que eu vivi lá. Não vai negar. Pelo contrário, preserva. Exatamente. Porque está em mim, não está na casa. Mas né? Ali você passou as maiores emoções da sua vida. Passei. E é um passado. E ele faz parte do seu banco de memória. Sim. E eu falo isso porque a palavra desapego é uma palavra que a gente não tem consciência do quanto ela é forte na nossa vida. Às vezes, desapegar desse copo é difícil.
né? Às vezes você está na cozinha, assim, lavando uma louça, de repente o copo quebra. Eu, por exemplo, não gosto de nada quebrado na minha casa. Aí eu tenho que desapegar. Eu gostava Sim. muito do copo e vai. Então é um processo. Então eu falo isso porque você acabou de fazer 50 anos e você estava me falando da menopausa, você estava me falando de uma série de coisas. E aí eu acho que sempre tem um momento que a gente desapega de um determinado momento. Porque muitas vezes a gente está com 30, 40, 50 anos e a gente está preso ainda nos 20, por alguns motivos. Mas você, como é uma pessoa que fez muita terapia, que cuidou de si, que passou por todos os processos, que é uma vitoriosa, que sobreviveu, que criou seus filhos, que enfrentou todos os tipos de situação, racismo, amor, todos os tipos de coisa. Eu acredito que quando você casou também você deve ter enfrentado algum olhar esquisito. Ah, sim. Né? Então, na prática, esse passado relacionado a essa casa, você não acha que inconscientemente pode ser uma evolução que a vida vai te trazer a partir do momento que você se libertar da casa, não como um encosto, porque a casa nunca foi um encosto, mas como um tempo que você precisa, porque você já está falando de sair da casa que você mora no futuro para ir morar no centro. Né? Então, são caminhos que você foi trilhando. Você acha que é consciente ou inconsciente? Ou as duas coisas? Às vezes consciente, às vezes inconsciente. E a gente tem departamentos dentro da gente, né? Acho que racionalmente eu tô muito pronta há muito tempo por uma outra casa, por uma outra versão de vida, por uma outra configuração, racionalmente. Então, porque você é uma mulher de 50 anos, mas você é uma mulher jovem, você é uma mulher cheia de novidades, cheia de coisas, cheia de projetos, né? Então, assim, quando a gente consegue resolver o passado, algumas situações do passado, mágoas, tristezas, coisas da nossa árvore arqueológica, enfim. Eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, que você conseguiu chegar num lugar que você está conseguindo eliminar muita coisa do passado, está muito lúcida aqui e está muito consciente das dificuldades que você ainda tem a enfrentar sendo uma mulher forte como você é. Faz sentido? Acho que faz. A gente é um mosaico das coisas que a gente viveu, né? E essas vivências que a gente tem, elas deixam sua pecinha no mosaico. A gente não precisa ficar segurando as situações do passado para continuar composto dessas pecinhas. A gente tá composto das pecinhas. Porque você é muito inteligente, muito sensível e muito observadora. Como você viajou o mundo inteiro, você provavelmente conheceu todas as histórias de todas as mulheres de todos os lugares por onde você andou. E olhando para todo esse caminho, como que está a mulher brasileira diante de outras nacionalidades? É tudo igual? É parecido? Não é diferente? Qual é o nosso tamanho nessa história? Preciso tomar cuidado para responder essa pergunta, porque senão a gente cai em estereótipo. Eu acho que, vou falar de mim, que é o que eu posso falar. E da minha relação com os homens, eu sempre tive namorados brasileiros, enfim, um marido brasileiro, um pai brasileiro para os meus filhos. Eu acho que a gente vive numa sociedade bastante machista ainda. Muito, né? No geral, acho que isso no mundo inteiro, assim, as mulheres ainda ganham menos, as mulheres ainda têm mais dificuldade de alcançar posições que homens alcançam mais facilmente. E acho que no Brasil, esse machismo tem uma face doméstica mais forte. Só um ponto, nessa questão financeira, você sempre se valorizou na hora do seu salário, ou eu estou enganado? Essa valorização, você teve que insistir, ou ela só veio pelo seu talento, ou você ainda assim se sentiu desvalorizado em relação aos homens? Porque eu sempre vi você como uma pessoa que sempre se validou e sabia o seu tamanho, o seu preço. Mas quem vê os tombos que eu levo? É difícil. Não, eu não sabia, não sempre soube meu valor e meu preço, não. Eu passo muito aperto. Ainda passa? Muita insegurança, tenho muito medo,
Mas a vida, enfim, a vida me presenteou com um monte de oportunidade, eu fui aproveitando, fui aprendendo, fui trabalhando. Eu tenho uma carreira muito boa, diversificada, assim. E eu já muito trabalhei boa. com música clássica, eu já fui executiva, eu já fui jornalista, eu já fui produtora, enfim, tem um monte de coisa que eu posso fazer se eu ficar sem trabalho, um monte de caminhos que eu posso seguir. Isso é um privilégio, então, né? mas, Não está restrito. Mas você acha que, por exemplo, uma mulher forte, ela tem mais capacidade de se validar no campo do salário? Ou o machismo, ele Tem, amarra? mas não é simples. Outro dia uma mulher me falou que eu ganhava demais, que eu ganhava mais do que merecia. Meu Uma Deus. outra mulher. Não é nada simples. E eu acho, nossa, a mulher tem muito para conquistar. Essa coisa da mulher não conseguir se fazer ouvir, dela ser interrompida, das pessoas falarem mais alto, de um homem chegar e dizer a mesma coisa que ela e ter mais Você passa valor. por isso ainda? Ixi. Meu Deus. É normal, assim. E a gente passa sem perceber, para te falar a verdade. Porque isso é tão natural, é tão como a gente foi criado. Eu tenho 2 irmãos homens, assim. Nunca foi igual. Os nossos direitos, o nosso espaço nunca foi igual. E eu não culpo meus pais por isso. Também é como eles entendem e foram criados. E eu, ao criar homens, às vezes reproduzo muito desses padrões. Eu os sirvo, eu sou provedora deles, exijo menos participação deles do que talvez exigisse se eles fossem meninas. Eu tô atenta a isso, eu reproduzo esses padrões ao criar homens. Não é fácil escapar disso. Essas crenças limitantes a gente tem dificuldade às vezes de se apegar, a gente cresceu assim. E eu acho que no Brasil, eu lembro quando eu era casada, uma vez meu ex-marido foi tentar picar uma cebola para começar a fazer uma comida. Eu me lembro muito da cena da mãe dele quase pular na frente dele para fazer por ele. É o que as mães fazem, as mães latinas, especialmente as latinas fazem. E a gente tem uma coisa do trabalho doméstico muito mal dividida nas sociedades latinas. Assim. Posso estar, não quero estar sendo preconceituosa nem reducionista, mas tenho essa impressão, assim, né? Eu morei na França um tempo curto, mas morei, tenho um namorado holandês. Tem uma coisa da participação, da parceria na vida doméstica que é muito mais presente. Não é só mulher que troca fralda, não é só mulher que vai pro fogão. Essa divisão está mais clara há mais tempo. Talvez porque o homem típico, o jovem típico europeu sai de casa aos 18 anos e não tem negociação em relação a isso. Ele vai para a universidade e ele aprende a lavar a roupa dele. Sim. Então, quando ele vai montar uma família, ele teve essa vivência, ele está mais pronto para isso, talvez. Mas o fato é que aqui isso quase não é exigido de um menino. Até hoje. Antigamente, né, quando a mulher era bem mais submissa do que nos dias de hoje, se falava assim, ela prendeu o marido pelo paladar, pela cozinha, pela comida e tal. Hoje que a gente tem muitos chefes masculinos de comida, eu já ouvi falarem que ele prendeu a mulher pela comida. Eu já ouvi isso. Então, tem setores que ainda, de alguma forma, mudaram. Eu já vejo algumas mudanças, assim. Como eu lido com muita gente, com famílias e tal, eu vejo algumas mudanças. Não é 100% radical, talvez seja 98%. As coisas tendem a mudar, né? Quando eu vejo um homem na cozinha, quando eu vejo ele alimentando a família, os filhos e tal, eu acho bonito isso, eu acho essa troca de lugares interessantes, sabe? Quando eu vejo uma mulher caminhoneira, também acho interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num ônibus e era uma mulher dirigindo, eu tive que lidar com isso, eu tive que olhar, porque não era comum. Né? Toda quebra de paradigma é interessante. E foi através da primeira motorista de ônibus que começou a vir, e isso foi muito legal para eu começar a entender. Aí quando eu fui atender a primeira caminhoneira nas minhas cartas, no meu trabalho, foi incrível, porque eu consegui entender a mente daquela mulher e tal, e eu falava para ela, você é uma mulher no corpo, uma mulher
um homem no corpo de uma mulher, mas o lado feminino dela estava ali, a paixão dela pelo homem, estava tudo ali, e eu consegui entender. Então eu acho tão mágico, porque eu acho que a gente está vivendo uma época, há muitos séculos passados, a mulher tinha um lugar muito secundário. Hoje já não é tanto assim. Então a gente consegue olhar. Por exemplo, eu falo de você, talvez a gente nunca saiba o tamanho que a gente tem. Talvez você não saiba o seu tamanho. Mas você é muito forte. Você entendeu? Assim, eu fico curioso de ver que você enfrenta tudo isso sendo a pessoa forte que é. Eu imagino uma mulher frágil que ela vai ser engolida se não tiver a sua garra, a sua força. Porque você tem muita força. E força quer dizer inteligência também. Porque se você não sabe pensar, você é facilmente manipulado. Mas as pessoas vão se cercando de relações que são ferramentas para elas enfrentarem a vida com os recursos que elas têm. Exatamente. Então as mulheres frágeis arrumam, eventualmente, companhias mais fortes para suprir, assim. Eu tenho amigas que falam, eu não dirijo de noite, eu não pego estrada. Eu ouço essas coisas e falo assim, como assim não dirige de noite? Como é isso que eu tô assim falando. Você não pega uma estrada? É sobre isso que eu tô falando. Mas esse é meu lugar, assim, eu nem posso pensar isso, porque cada um é um, e as pessoas têm seu universo de medos e de Perfeito. limitações, enfim, é horrível eu pensar isso. Mas realmente não faz parte de mim. Eu não dirigir para algum lugar não existe. Silvia, você é para toda hora. Se a gente falar, se eu ligar para você 11 horas da noite e você estiver livre, não tiver nenhuma responsabilidade com o filho, alguma coisa, vamos pro céu? Vamos. Vamos. Você vai? Vou. Vamos no cinema da meia-noite? Você vai. Vou. Você entende? Numa boa. Você tem essa independência, essa força, né? E tal. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas que você tem depois dessa menopausa. Ai, meu Deus, a menopausa. Você sabe que pra mim tá muito. Você é uma pessoa bem mais jovem que eu, alguns anos de diferença, mas é complicado pra mim entender que você entrou na menopausa. Porque pra mim isso era uma garotinha. Pois é, muita gente. Eu acabei de entrar num trabalho novo com bastante gente jovem, as pessoas ficam assustadas. Você fez 50? Ninguém acredita que eu fiz 50. Porque 50, tudo bem que 50 são os novos 40. Quando a gente era criança, lembra? Uma mulher de 40, 48 era muita coisa. Quando a minha mãe fez 46, eu falei, nossa, tá velha. Não, gente, eu já passei dos 46. Eu vi uma revista de 1929 que estava falando, acho que da gripe espanhola, então eles falavam assim, cidade está um caos, acabou de falecer uma idosa de 45 anos em 1929. Era assim. E essa coisa da menopausa, ela não é simples para a mulher. Eu lembro quando eu fui comunicada da menopausa, era um mês de dezembro, tipo 18 de dezembro, eu tinha feito uns exames e a médica não tinha tido tempo para marcar retorno e me dar, enfim, me dar a resposta sobre os exames. Aí ela me ligou, quase Natal, ela falou, olha, seus hormônios estão no chão, você entrou na menopausa. E aquilo me pegou muito mal. Eu lembro que eu estava no sofá da minha casa, eu falei, gente, eu tô fora do jogo. Eu tô fora do jogo. Porque essa coisa de eu não poder reproduzir mais me fez sentir de escanteio na vida. Eu não queria mais ter filho. Mas não queria que ninguém me dissesse que eu não podia. E ela estava dizendo. Também ela não foi muito habilidosa, enfim, no jeito de me falar. E depois começaram as coisas, insônia, calor, perda de massa muscular, essas coisas todas que começam. Eu sou uma mulher, enfim, eu tenho um namorado que é mais jovem, que mora longe, então tudo isso fica rodando na cabeça da gente, né? Será que eu tô fora do jogo da vida, não posso mais gerar, mas eu ainda tô no jogo do amor, eu tô no jogo da sensualidade, eu tô no jogo, que jogo que eu tô? Eu tô no jogo da vida profissional, que jogo que eu posso continuar? E a mulher tem isso, assim, ela se sente indo pro banco.
Mas você sabe, eu acho que nós somos seres espirituais, né? E por sermos seres espirituais, idade é um detalhe. Agora, as fases que a gente passa, tem todo um processo de adaptação. Eu estou me preparando há décadas para ser idoso. Eu venho me preparando, sabe? Porque eu tenho muito receio de ficar idoso e eu não tenho filhos, e aí cai na mão de sobrinhos, e aí fica naquela situação. Põe o tio no sol, tira o tio do sol, põe o tio no sol, tira o tio do sol. Sabe? Entendi. Tio vai trocar cigarro no sol, igual no presídio. Então a manutenção da minha disposição, ela é uma coisa importantíssima para mim, né? E eu olho para você, eu vejo tanta luz, óbvio que tem dias que você tá para baixo, tem dias que eu tô para baixo. Isso faz parte da natureza humana, até porque a energia do planeta tá muito difícil. A gente tá tendo que trabalhar muito essa energia, e nós somos seres, nós somos energia pura. Né? Cada dia mais eu tenho conversado com o plano espiritual, Silvia, e tenho entendido toda essa mudança que vai haver. E vão vir meses mais pesados, vão vir meses muito leves, e isso vai equilibrar a nossa capacidade de transformar isso tudo, de transmutar tudo isso. Você entrou numa fase que logo você vai tirar de letra, que é essa fase da menopausa, quando você perceber, porque assim, quando eu fiz 50 anos, eu falei, nossa, agora eu tô velho. E não tava. Aí eu fui descobrir muitas coisas. E hoje eu tô na faixa dos 60 e eu tô inteiro. Assim, a nível de vontade, de disposição. Eu vejo garotos de 30 anos que não fazem o que eu faço. Que não tem a disposição. Agora, quando você amadurece, você aprende a não desperdiçar energia com coisas desnecessárias. Você vai gastar sua energia em coisas úteis. Quando você se coloca a fazer exercício, perfeito, porque você alonga o seu corpo, você busca essa disposição, e isso faz parte. Mas todo esse processo eu conheço muitas mulheres que falam, depois da menstruação, depois que passou, depois da menopausa, depois que passou, foi incrível, porque eu me libertei. Sabe? Então, vai chegar um momento que eu acredito que essa palavra libertação também vai te alcançar. Já está chegando, na verdade. Acho que a menopausa, junto com o tempo vivido, ajudam a gente a entender que vai ficar tudo bem. Isso é o que eu tenho aprendido, entendido. Antes, quando eu era mais jovem, fui demitida, a vida acabou. Meu filho ficou doente, vou morrer junto. Ter 50 anos, estar na menopausa me ensina que não é o fim do mundo, essas coisas não são o fim do mundo. Eu fui demitida, eu vou arrumar outro, eu não vou ficar sem grana, meu filho está doente, vai passar, a gente vai encontrar um caminho para isso. É isso que a menopausa tá me ensinando, na verdade. E não ter dúvida, né? Porque antes tudo me abalava a ponto de eu ter dúvida das minhas potencialidades. Agora eu tenho cada vez menos. Eu cada vez mais sei o que eu posso, sei do que eu sou capaz. Sem isso balançar tanto. Porque antes os problemas me balançavam. Eu falava, nossa, acho que eu não sou competente, eu acho que eu não sou bonita, eu acho que... Agora não, assim, com 50 anos eu já sei o que eu sou, já sei o que eu deixo de ser. Isso está mais sólido em mim. E outra, você tem um senso de liberdade. Você é uma mulher que fala alguns idiomas, você é uma mulher que pode viajar para qualquer lugar que você vai se virar, você não vai ter problema de se achar. Você entende? Você é uma pessoa que traz queijos holandeses para o Brasil, e eu agradeço, eu acho maravilhoso. Você entende? Então, só esse tráfico do queijo para mim já te leva. Mas vamos lá. Eu queria explorar um pouquinho sobre o teu bom gosto, né? Sobre o teu bom. Você ama Elise Montré. Você ama esse disco. Eu amo esse disco. Né? E eu adoro esse disco também. Nossa. E um dia você falou assim... Não, e ela estava lá em Montré e ela só tinha 28 anos. Sabe? E é um disco sensacional. Então eu queria que você falasse quais são os autores que você gosta, o que você lê. Então, eu estou num clube do livro agora. Eu estou lendo... eu não vou lembrar o nome. É uma autora húngara. Chama Ontem o livro. Ela tem dois. Um chama Ontem, o outro chama Analfabeta. E ela fala bastante desse lugar do imigrante... E ela fala bastante da questão da língua, de não entender a língua local, de falar outra língua, de estar num lugar, de se sentir estrangeiro.
é pesado, assim, são livros de emoções fortes. Eu estou lendo, neste momento, é isso que eu estou lendo. Perfeito. Tem um autor francês que está queridinho, que está todo mundo lendo, é o Edouard Louis, que eu adoro, que é um jovem gay criado no interior da França, que fala muito dessa trajetória dele, da sexualidade, da relação com os pais. Muito legal. É muito legal mesmo. Fala do desabrochar da mãe como mulher. Muito legal ele. Do irmão que ele perdeu, enfim, também é bem pesado. Eu não ando lendo nada leve. É isso que eu estou lendo agora. Eu preciso voltar a ler coisas brasileiras, porque eu sinto falta. E o que você está escutando ainda no seu som? Quem que você está ouvindo? Eu tô apaixonada no João Gomes, estava te falando isso agora há pouco. Eu também tô. Não só no que ele canta, mas no jeito... que ele representa. Na brasilidade, numa coisa mais ingênua, num Brasil interiorano, promissor. Ele traz uma limpo, pegada limpa. Ele é um menino limpo, parece. De um Luiz Gonzaga moderno, sabe? Uma coisa, isso mesmo. Né? Com repaginado, moderno. Eu fiquei encantado também de ver a pureza, as respostas que ele traz. O músico que ele é muito bom, mas a pessoa que ele me chama muita atenção também. Eu ainda não fiz a numerologia dele, mas é uma das coisas que eu quero pegar os dados e quero fazer. Me conta quando você fizer. Depois eu te conto, porque eu fui descobrindo ele aos poucos, sabe? Eu fui descobrindo ele aos poucos, aquela voz, aquela coisa, e eu fiquei muito feliz porque a nossa geração de ouro, tá todo mundo indo embora, né? E ainda bem que tá vindo algumas pessoas interessantes para manter a música brasileira num lugar legal, né? Tem uma geração nova muito eficiente. Muito interessante. Muito interessante. E eu gosto de samba da antiga, eu adoro Martinho da Vila, eu adoro Alcione, que são as coisas que eu ouvia na minha infância. Eu me mantenho ouvindo, me mantenho indo atrás de show dessas pessoas. Eu amo Elis, é minha cantora favorita da vida. Eu adoro Manhana, que gravou João Gomes, João Gilberto, de um jeito muito delicado, assim, muito, muito poético. Eu ouvi também, eu gostei. Gostoso de ouvir. Vou ouvindo o que pinta. Eu gosto da Triana Calcanhoto, dessas mais novas. Gosto muito da Céu. Céu é legal. Céu é legal. Tenho ouvido sempre elas. Vou por aí, assim, né? Eu gosto muito de música brasileira. O português é uma língua muito melódica, muito bonita, né? Você gosta do português Antônio Zambuja? Gosto. Eu gosto muito dele, assim, principalmente o CD que ele gravou com músicas do Chico Buarque. Achei muito bom aquilo. É lindinho. Muito bom. É muito bonitinho cantar Chico com sotaque. Mas eu gosto da obra dele de uma forma geral, né? Muito bonitinho. Gosto também, atualmente, assim, a última grande cantora que surgiu foi a Mônica Salmaço. Né? Eu acho ela, desde o primeiro momento que eu descobri, eu fiquei fascinada. Ela traz uma leitura. E ela é gente tão boa, né? Ela é incrível. Um dia ela estava tendo um show do Dori KM, e no Sesc Vila Mariana. E aí tem um café ali, tem aquela escada que sobe. Aí ela tava ali, e eu tava na fase que eu tinha acabado de descobrir ela faz alguns anos, e eu entrava em casa com o CD dela e saía com o CD ouvindo, tava enlouquecido. Aí ela tava tomando café, eu com a minha amiga, ela olhou pra mim, como quem diz, pode falar. Eu fiquei mudo, né? Eu não conseguia falar. E eu só pensava assim, ela não tem noção de quanto ela me trouxe coisas positivas, o quanto ela foi terapêutica pra mim nesses últimos meses. Que a música, para mim, ela tem um efeito terapêutico. Ainda mais, e eu estava fascinado numa música do Paulo César Pinheiro que ela gravou, que chama As Voltas que o Mundo Dá, que eu acho uma das letras mais impressionantes do mundo. Né? Então, quando eu fiquei mudo, assim, eu só conseguia fazer assim, mas foi lindo. E ela conseguiu, depois, agora recentemente, ela conseguiu fazer um show lindo com o Chico Buarque, que foi maravilhoso. Sim, e eu assisti a Mônica Salmazo, acho que o ano passado, retrasado, com o André Memari, que é pianista, ela só cantando Milton.
Era um negócio Esse eu não vi. muito... Eu vi um outro show, Lírica, acho que chamava Lírica, o show que ela faz com esse grupo, e um deles é o marido dela, Sim, né? o Teco. O Teco, e é maravilhoso, assim, é incrível. Então, assim, e o que que você aconselha para as pessoas que estão passando por essa fase de mudança do corpo? Você tem algum conselho ou você está querendo receber um conselho? Eu acho que é simples, a receita é simples. Eu acho que são 5 coisas. A gente precisa dormir bem, Dormir bem, comer bem. comer bem, Eu acho que a gente precisa ter alguma fé, acreditar em alguma coisa, rezar para alguém. Eu acho que a gente precisa desesperadamente de convívio, precisa ter afeto, precisa encontrar gente que a gente gosta, que a gente admira, com quem a gente queira conversar, com quem a gente possa trocar. E por fim, eu acho que a gente precisa ter lazer, se divertir, fazer coisa que dá prazer. É isso, não tem muito segredo. Assim, o pessoal da medicina integrativa já falou faz tempo, eles estavam completamente certos. Fazer exercício, fundamentalmente. perfeito. É isso. Olha, Silvia, obrigado, adorei você aqui. E eu vou terminar falando um pequeno trecho do Drummond, que ele fala o seguinte: no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Axé para todo mundo. Obrigado, Axé. Silvia. Obrigada.